Oi gente, tudo bom? Hoje iremos falar sobre a Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina ocorreu do dia 10 de dezembro de 1825 até o dia 18 de agosto de 1828, e ela ocorreu entre o Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata. Essa guerra teve como principal motivo a disputa territorial para quem ficaria com a área da Cisplatina, conhecida pela sua extensa fonte de prata e também grande área de comércio marítimo que transpassava pelo Rio da Prata. Países como Inglaterra, Portugal, França praticavam comércio nessa área, inclusive o Brasil e os próprios povos cisplatinos. Ela teve como suas principais batalhas a Batalha de Sarandi, que ocorreu no dia 18 de outubro de 1825, no Arroio Sarandi, atual Uruguai, a Batalha do Passo do Rosário, que ocorreu no dia 20 de fevereiro de 1827, nas margens do rio Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e a Batalha do Juncal, que ocorreu nos dias 8 a 9 de fevereiro de 1827, no Rio Uruguai. O estopim dessa briga toda foi o bloqueio exercido pelo Brasil no Rio da Prata. A Área da Prata foi anexada ao território brasileiro antes mesmo da independência do Brasil, em 1816. Nessa época, Portugal e Espanha disputavam os limites da Área da Cisplatina. Porém, após a colaboração da Espanha com a França na punição de Portugal por não seguir o bloqueio continental, a corte portuguesa ordenou que o seu exército ocupasse a Área da Cisplatina e anexasse o domínio de Portugal. Após a independência do Brasil em 1822, virou oficialmente território brasileiro. Inicialmente, o Brasil se encontrava em uma situação de recém-independência, por isso buscava-se construir uma identidade nacional. A construção de um Estado imperial seria a condição necessária para a existência de uma nação que conciliasse a extensão do direito à cidadania com a extensão de seu território. Por isso, disse que o Brasil ele se tornou um império antes de se fazer nação. A autora Aline Pinto Pereira, ela vai afirmar que os elementos essenciais na formação do Estado Imperial Brasileiro são, primeiro, o reconhecimento da independência por Portugal, segundo, a manutenção dos laços com a Inglaterra, e terceiro, a anexação da província cisplatina. Por isso que vários autores eles vão afirmar que o Brasil ele aderiu ao conflito da Cisplatina para reafirmar-se como Estado soberano, porque a região ela é rica em simbologia e conquistá-la seria assegurar uma hegemonia sobre o Prata. O Império Brasileiro almejava uma centralização política monárquica, não apenas no jogo político, mas também na formação de seu Estado territorial. Isso implicava num projeto de expansão do território, que incluía a região da Cisplatina. Por isso, pode-se dizer que a tensão no Prata ela aflorou após o reconhecimento do Brasil como um Estado independente, pois ele estava em uma ascensão num sistema de semelhantes. Como instrumento para reafirmar as ideias brasileiras, o Império ele utilizou de alguns argumentos diplomáticos, como, por exemplo, o mito da Ilha Brasil, que defendia que o Brasil ele seria um território separado e delimitado pelo Rio da Prata e pelo Rio Amazonas. Isso aflorou-se um sentimento geopolítico sustentado por desenhos da natureza. Já os precedentes do lado da Liga Cisplatina começam pela independência brasileira. A independência brasileira, por Dom Pedro I, foi proclamada por pressão política dos povos do Centro-Sul. Ao demonstrar agarras ao território cisplatino, a população que ocupava o enxergava como um português usurpador. Por não conceder a liberdade ao povo cisplatino de se gerirem como um Estado independente, ele foi associado a uma figura de colonizador europeu. Acerca desse fato, é importante citar que ele era da dinastia Bragança e também possuía linhagem na dinastia Bourbon, que era um dos dominadores espanhóis. A principal motivação para a extensa participação popular dos orientais nesse conflito acontecia pelo desejo que a província cisplatina não estivesse sob a jurisdição de ninguém, nem do Brasil, nem de Buenos Aires. Eles queriam autonomia, e uma vez anexado ao Brasil, eles se sentiam como uma colônia, como se o Brasil seria uma nova metrópole que explorava os seus recursos e limitavam a liberdade do seu povo. Enquanto havia sinais de que o Brasil iria intervir na Cisplatina, o povo em Buenos Aires já estavam nas ruas, protestando contra essa intervenção. Os atritos entre as nações eram tão acirrados que já indicavam a ocorrência de um conflito armado, e uma carta do cônsul Sinfrônio Maria Pereira Sodré, quando foi a Buenos Aires, por ele foi documentado em fevereiro de 1825 um dos seus protestos, nos quais a população de Buenos Aires gritava: "Morra o imperador do Brasil e viva a liberdade dos orientais", alertando desde aquela época que Argentina e Brasil iriam disputar pela região em um futuro muito próximo.
Também foi documentado por Antônio Falcão da Costa em outro documento ao ministro e secretário do Estado dos Negócios, em agosto do mesmo ano, que Buenos Aires já se preparava para um conflito militar entre Brasil e Cisplatina. Abre aspas. Tudo indica que estão meditando grandes golpes contra a banda oriental. A reunião das províncias vai verificando-se, como Vossa Excelência verá com esse Argos extraordinário. Que eles, na verdade, Argos extraordinário é a mesma coisa que jornal. Não cessam de mandar armamento para o outro lado. As forças destinadas para a linha do Uruguai estão em movimento, mas creio que não se reduzem só a tal operação. Enquanto a mim, a declaração é infalível. O quanto fora melhor que nos anteciparmos. O bloqueio feito pelo Brasil foi considerado, como eu tinha dito previamente, o estopim do conflito, uma vez que ele interviu de vez no comércio movimentado da área, afetando não somente o Brasil e os povos orientais, como o comércio de outros países europeus, uma vez que havia interesses ingleses, norte-americanos, franceses e portugueses, que infelizmente colidiram com o bloqueio. A Marinha Brasileira teve como sua principal missão bloquear o Rio da Prata, porém não teve muito sucesso, uma vez que ele foi mal planejado e mal executado, o que gerou com que vários comerciantes driblassem a intervenção. Em contrapartida, as províncias da Prata adotaram a Guerra do Corso como uma medida defensiva e ofensiva, além de atacar os navios de outras nacionalidades que circundavam o sul Atlântico, e muitos franceses, ingleses e lusitanos foram saqueados. O bloqueio repercutiu negativamente para o Império Brasileiro, uma vez que tanto a guerra como o bloqueio atrapalhavam o comércio local. Por isso, encontraram resistência pela via diplomática, e os dribles dos negociantes demonstravam descontentamento, a fim de estabelecer comércio com os platinos. Essa iniciativa, além de não ter agregado aliados ao Império no conflito, também não trouxe benefícios econômicos. Muito pelo contrário, gastou grande parte dos cofres do Império, por mais que tivessem deixado os arredores de Montevidéu e Buenos Aires em estados deploráveis. Além disso, o Império teria que pagar as indenizações acordadas a Portugal pelo Tratado de Paz e Amizade feito em 1825, e também tinha que pagar as despesas das nações que se sentiram prejudicadas por essa intervenção na Prata ao final da guerra, uma vez que tinha previamente comprometido a elas isso. Bernardino Rivadavia, o presidente da Argentina, ele foi pressionado a decidir pela paz por conta da escassez de recursos para continuar o conflito. Já o Império Brasileiro, ele tinha medo de que Simão Bolívar aderisse, e isso levaria a guerra a proporções continentais. A República Argentina, ela procurou apoio britânico, porque os ingleses eles seriam os únicos capazes de conseguir frear o impulso expansionista do Império, porque era real a vitória do Império Brasileiro, era uma possibilidade real. Mas, apesar disso, a postura britânica era de não se envolver nesse conflito, então a Inglaterra se manteve isenta no primeiro ano de guerra. Como uma jogada desesperada, a República Argentina ela passou a associar as decisões do Império Brasileiro com as decisões da Europa, apoiando, por exemplo, a doutrina Monroe. Entretanto, os Estados Unidos também decidiram não tomar parte do conflito. Em 1826, a Inglaterra ela vai se manifestar quanto aos prejuízos do lado esquerdo da Rio da Prata, eles se avolumaram. Então, iniciaram processos de discussão para a paz na região. Ou seja, se a Guerra de Cisplatina ela não tivesse causado prejuízos aos outros países, à Europa, as potências europeias elas apenas teriam assistido o fim financeiro, tanto do Brasil quanto da Argentina. As negociações elas seguiram um curso em duas frentes. No Rio de Janeiro, discutia-se um consenso bom para o Brasil, e em Buenos Aires, discutia-se um consenso bom para a Argentina. Os ingleses eles, então entenderam que nenhuma das duas partes havia desistido de incorporar a banda oriental aos seus territórios. E depois de várias tentativas de negociação, foi possível delinear uma proposta de paz. Então, Manuel Garcia, representante da República Argentina, ele vai chegar ao Rio em um navio britânico, escoltado por uma frota britânica, como vai narrar Pão de Calógeras. Garcia ele tinha autorização para negociar a paz, ou seja, concluir convenção ou tratado pela paz da guerra, desde que ambas as partes cumprissem esses acordos. Ele tinha como base a devolução da província e a criação de um estado autônomo, regido pelos seus próprios habitantes. Então aconteceu uma convenção preliminar de paz, em 24 de maio de 1827. Entretanto, o artigo 2º dessa convenção ele visava assegurar a honra do Brasil, então sugeria que o governo brasileiro ainda manteria a província cisplatina sobre seus cuidados, e reafirmava que, nas entrelinhas, assim, que não era seu usurpador,
e que a guerra era legítima e não era um ato desenfreado do imperador. Causaram também descontentamento o artigo 4º, que dizia que a ilha de Martim Garcia seria desmilitarizada, e também o artigo 5º, que dizia que a República das Províncias Unidas deveria indenizar o Império pelo uso de corsários na guerra. A opinião pública argentina dizia que o direito à posse da Cisplatina havia sido deixado de lado e que Manuel Garcia havia humilhado o país ao ceder o território de mão beijada. O presidente argentino, sob pressão do Congresso, então disse à imprensa não reconhecer a convenção e que o plenipotenciário, Manuel Garcia, havia ultrapassado os limites. Na visão do povo argentino, o texto havia sido construído por plenipotenciários brasileiros sob respaldo inglês, e o texto causava a impressão de que a terra seria devolvida por concessão e que seria uma gentileza a evacuação das tropas. Como no Brasil havia essa ideia de que o monarca ele era soberano, essa decisão não gerou tanta polêmica assim. A polêmica que houve aqui no Brasil foi a visão de que a Inglaterra nutria-se da energia sul-americana para consolidar o seu poder aqui na região. Bernardino Rivadavia, o então presidente da Argentina, ele não resistiu à pressão e renunciou ao seu posto, dando lugar ao coronel Manuel Dorrego, que insistia na manutenção da guerra. Então, o conflito ele assumiu uma nova tônica. A República ela buscava radicalizar a ofensiva contra o Brasil para desestruturar o Império, porque não considerava a monarquia como uma forma de governo de liberdade e igualdade. Então, as intervenções argentinas junto à Inglaterra foram eficazes, porque na convenção assinada e ratificada em agosto de 1828, ficou acordada a separação da província do território brasileiro e a não intervenção da Argentina no território. Ainda que tenha permanecido essa ideia de que o Brasil decidiu abrir mão e não foi coagido a isso. A partir da Guerra no Prata, aumentaram os debates sobre os limites da representação de Dom Pedro I, baseado no desempenho negativo do Brasil no conflito e em outras situações quando o imperador ele tomou decisões arbitrárias, como a outorga da Constituição. Voltando um pouco, depois da independência do Brasil, Dom Pedro I ainda tinha sua figura muito associada ao fato de ser português, o que era uma ameaça para a situação de independência brasileira, já que ele seguia uma linha política de uma figura centralizadora. Essa imagem de colonizador foi ainda mais reforçada quando ele não concedeu a liberdade aos habitantes da província cisplatina para se gerirem como um Estado. Esse fantasma na metrópole portuguesa pairava na relação entre o executivo e o legislativo, e isso aumentava ainda mais a tensão política e abalava a popularidade de Dom Pedro I. A primeira sessão da Assembleia Geral do Brasil, em 1826, ela indicou ainda mais forte que a oposição ao imperador viria principalmente por parte do Legislativo, da Câmara dos Deputados. Com relação à guerra, a responsabilidade ela recaiu toda sobre Dom Pedro I, que levou adiante a situação sem respaldo da Câmara. Além disso, ele também atraiu descontentamento por parte dos negociantes, que se viram prejudicados pelas concessões feitas a Portugal e à Inglaterra. Por isso, em meio a essa crise política, com uma alta taxa de rejeição, Dom Pedro I ele abdicou de seu trono e voltou para Portugal, quando próximo da linha de sucessão monárquica era seu filho, ainda muito pequeno, também chamado Pedro, o futuro Dom Pedro II.